Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Somebody owed you some money. O suicídio de Getúlio Vargas foi o primeiro evento da política brasileira que marcou a consciência de Anselmo Góes. Na verdade, ele tinha apenas 6 anos de idade, mas nunca esqueceu como este fato mexeu com a população da pequena cidade de Frei Paulo, no agreste de Sergipe, onde ele vivia. Militante político na juventude, se ligou ao Partido Comunista e estabeleceu uma grande amizade com Jackson Barreto de Lima, que seria vereador em Aracaju, deputado estadual em Sergipe, deputado federal por Sergipe por 4 mandatos, prefeito de Aracaju 2 vezes, vice-governador e governador de Sergipe, governador também 2 vezes. Neste vídeo de memórias, Anselmo Góes relata estes fatos e também conta em detalhes o momento em que, temendo ser mais perseguido pela ditadura, ele resolve sair do Brasil e ficar 1 ano clandestino na União Soviética por segurança. A rota que fez de Sergipe até a Bahia, da Bahia até o Rio de Janeiro, do Rio a Paris e de Paris a Moscou, a gente conhece nesse vídeo de memórias de Anselmo Góes. Vamos ouvi-lo. Eu tinha 6 anos e no dia 24 de agosto de 54, quando Getúlio deu um tiro no ouvido lá, dia 24 de agosto de 1954. Como eu nasci em 48, eu tinha 6 anos. Então, o que aconteceu nesse dia em Frei Paulo, que realmente é impressionante, é o seguinte: eu estava no campo do clube Frei Paulistano, no clube de Frei Paulo, ensaiando para o dia 7 de setembro. Tá? Naquele tempo, enfim, você tinha o desfile de 7 de setembro e tal. Então, no dia 24 de agosto, eu estava ensaiando lá, e o que é impressionante mesmo, né, é que naquele tempo que você não tinha internet, não tinha muita comunicação boa e tal, quando chegou a notícia em Frei Paulo do suicídio do Getúlio, foi um negócio maluco, uma comoção danada. E meu pai, e assim como os outros comerciantes da cidade, fecharam as portas, entendeu? Então, isso em Frei Paulo. Então, esse dia, 24 de agosto de 54, eu tenho ele na memória, porque eu estava no estádio de futebol da cidade, ensaiando para o desfile do dia 7 de setembro. A gente fala sobre pessoas que passaram na sua vida, cruzaram a sua vida há tanto tempo atrás, né? Nós estamos falando de 68, 69, então já tem muito tempo, então a memória muitas vezes não ajuda. E aí eu queria deixar registrado a presença de Jackson na minha vida. Primeiro, eu conhecia ele como quase um vizinho, porque eu morava na Rua Quintino Bocaiúva, atrás da Caixa d'Água, e ele morava na Rua Distância. Ele morava, eu conheci muito o irmão dele, o Jugurta, né? Conheci as irmãs deles, uma delas estudou comigo no Tobias, e da casa dele, da Rua Distância, para a minha casa, são 3 quadras, eram 3 quadras. Então, eu conhecia ele, eu sabia, por exemplo, eu frequentava, por exemplo, que no sábado de Aleluia, a família dele fazia uma queima do Judas
que chamava a atenção da redondeza inteira, né? Fazia um queima do Judas na porta da casa dele, que, enfim, todo o bairro chamava atenção, porque era muito, não era um Judas qualquer, eles faziam com muito zelo e atenção. Conhecia a mãe dele, né? Posteriormente, cheguei a almoçar na casa dele, lá na Rua de Estância, e conheci a família dele toda, Jugurta, as irmãs, eu conheci o irmão dele, um dos irmãos deles, eu não me lembro qual era o irmão, era uma espécie de gerente do bar que a gente fez no Natal de 68 em Sergipe, lá com o nome, quem pediu a autorização à prefeitura foi essa Liga Juvenil Cultural, que eu lhe falei, mas era um bar para arrecadar fundos para o Partido Comunista. E o irmão dele tomava conta desse bar, tal, mais ou menos. E aí, o que eu gostaria mais de ressaltar na minha relação com o Jacques era que, acho que naquele tempo ele trabalhava nos Correios, era sobre o tempo em que eu estive fora de Sergipe, né? Como eu já falei, depois que eu saí da prisão, meses depois, já estamos falando de 69, eu fui embora de Sergipe, cujo destino final era Moscou, né? E uma das coisas que me preocupava muito, e a mim não, a mim e minha família, as pessoas com quem eu falava da minha família, era o fato que eu ia desaparecer, né? Que você não pode ir em Moscou. Primeiro, você não podia dizer para a família que ia para Moscou, né? Claro, você não ia dizer isso para todo mundo, para sua mãe, para seu pai, você não ia dizer. A gente inventou uma história depois de que eu estava em Paris e que, como eu já lhe falei da vez passada, eu cheguei até a deixar com minha irmã Ana Ruth, que era freira em Salvador, umas pseudos cartas em que ela mandaria para minha mãe, toda vez que minha mãe perguntasse cadê o Anselmo, cadê o Anselmo, avisariam a ela e ela mandaria uma carta assinada por mim, oi mamãe, tudo bem, como vai e tal. Eu só assinava a carta, mas, enfim, minha irmã Ana Ruth, que era freira em Salvador, colocaria um texto. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que nesse período, que era um período muito angustiante do meu ponto de vista, para você ter ideia, eu estava, sei lá, imagina a distância de Aracaju para Moscou, a distância hoje e a distância naquela época, né? Você não tinha nem como telefonar para Aracaju, que não tinha telefone, ou telefonar para Moscou. E você não queria telefonar, certamente, porque teria medo daquilo estar grampeado. Então, era um isolamento total. Então, o Jackson, ele, que sempre era muito jeitoso, muito bagunceiro, o Diabo a Quatro, ele foi uma peça importante nesse período, porque ele fazia o que nós, do Partido Comunista, naquela época, chamava de socorro vermelho. Ele era o encarregado de ficar sempre visitando a minha família. E ele fazia isso com a maestria, com a capacidade, com a solidariedade, com a generosidade impressionante, né? Porque era o jeito dele, era o jeitão dele. Então, é o jeito dele, é o jeitão dele. Então, ele entrava na casa de Dona Neném, ô, Dona Neném, como vai, senhora, não sei o quê. Ih, esse feijão está com gosto cheiroso, Dona Neném. Esse feijão é de hoje mesmo, Dona Neném, não é de ontem, não. Então, ele ficava ali. E ele ia em momentos assim, muito especiais, principalmente no Natal de 1969. No Natal de 1969, eu estava em Moscou e o Natal era um momento de suma importância no meu ambiente familiar, entendeu? Quer dizer, a ausência do Anselmo na família, no Natal, era uma coisa relevante, muito mais do que hoje, naquele tempo, né? E aí ele ia lá, brincava, não sei o que, não. Então, esses dois registros que eu queria fazer para você. Foi tenso. Eu me lembro muito como hoje. O que é que aconteceu? Como eu lhe falei, eu tinha sido preso. E quando preso,
foi aberto um inquérito lá, né? Eu, por exemplo, depois, tem lá é 18º, né? Ou é 28º, enfim. Eu respondia lá dentro e tal, e sobre o movimento estudantil que tinha acontecido em 68, a minha participação, a participação dos outros e tal. Então, esse inquérito estava aberto, eu, portanto, não podia. Eu fui para Salvador de ônibus. Eu me lembro que a rodoviária se chamava Luiz Garcia, era uma rodoviária velha. Ali eu peguei um ônibus para Salvador. E o ônibus que saía da rodoviária passava na sede da Polícia Federal, que vinha a ser a casa da família Firpo, onde teve o assassinato. O ônibus passava ali em frente. E eu me lembro que eu estava na janela, eu me lembro que eu me abaixei em frente ali a esse prédio onde era a Polícia Federal então, né? Aí eu fui para Salvador. Em Salvador eu tinha outra irmã também, a mais velha, né? Naquele tempo ela morava, eu acho que ela já morava em Palmiúdo. E tinha essa irmã que era freira. Aí depois eu peguei um ônibus com os contatos todos, desci no Rio. Eles mandaram eu ir para um hotelzinho, me deram o nome do hotel, que já não existe mais, na rua Paissandu. E eu fiquei nesse hotel uns 2 ou 3 dias, aguardando o contato do partido. Eu me lembro também desse negócio, nós estamos falando em 69. Eu me lembro que o hotel ficava perto de uma agência bancária e, no período que eu estava lá, ela foi assaltada por algum desses grupos de guerrilheiros lá. Me lembro que isso me deixou muito estressado, porque eu vi de longe quando chegou a polícia e o estresse ali, né? Mas eu fiquei lá no hotel, chegava na portaria, se eu quiser sair só um pouquinho, dizia assim, se alguém vier procurar Anselmo, aí era Anselmo mesmo, diga que eu volto já, tal, porque eu não sabia em que hora, em que momento iria acontecer essa abordagem, né? Até que chegou, eu não me lembro quantos dias depois, uma pessoa se identificando, e essa pessoa foi quem começou a preparar meus documentos para eu deixar o Rio de Janeiro. Passaporte. O passaporte original estava no meu nome, eles pediram para mim um endereço no Rio, se eu tinha algum. Eu tinha um amigo meu, que também era do movimento político, o Júlio César Dantas, que tinha uma tia que morava em Vila Isabel, e aí esse cara conseguiu, me levou até um determinado escritório na Praça Mauá para tirar umas fotos, e esse escritório me deu um passaporte com meu nome mesmo, Anselmo Góes, e aí ele me deu uma passagem para Paris, 20 dólares, e uma determinação. Você chega em Paris, vai para esse hotelzinho lá. Aí eu fui. Espere alguém que vai lhe procurar. Isso. Eu fiquei nesse hotelzinho, era um hotel em Garrido Válido, né? Chama assim mais ou menos. Era um hotelzinho bem vagabundo, eu me lembro que não tinha banheiro, só tinha banheiro coletivo. Como eu lhe contei, eu fui no voo, no antigo Galeão, peguei um voo da Air France, como eu lhe contei, fiz a besteira de aceitar uma mulher que me ofereceu um ponto para eu ficar ouvindo música. Pensei que era de graça, mas ela me tirou 2 dólares e fiquei com 18. Desci naquele tempo no aeroporto de Orly, em Paris, né? Hoje os voos internacionais da França é no de Gaulle, mas naquele tempo não tinha de Gaulle ainda. Eu desci em Orly
E lá de Orly eu fui até esse hotel aos poucos, né? Peguei um trem, depois eu peguei um ônibus. E aí eu fui para o hotel. E lá no hotel, como eu lhe falei, eu me inscrevi lá. Como eu lhe falei, apareceu um sujeito que bateu na porta. Era um cara que vendia umas fichas, como se fosse ficha de telefone. E, na verdade, era uma ficha para botar no rádio. Você botava assim como se fosse um cofre. E aí você ouvia de Piaf, as famosas músicas francesas. E eu fiquei ali, me lembro que chegou umas mulheres brasileiras lá nesse hotel, eu não falava nada, né? não falava com elas para não dar coisa, e elas falavam um negócio, e toda hora falava em Jarbas Passarinho. Alguma delas, sei lá, ou era parente do coronel Jarbas Passarinho, ministro, sei lá o que ele era na época, mas eles falavam muito de Jarbas Passarinho. Isso também eu ouvia. E fiquei ali. No café da manhã, eu conheci pela primeira vez o que era uma geleia, não sabia, assim que era geleia, aqueles potinhos, e fiquei ali. E até que chegou um camarada lá e me pegou e me levou no consulado, né, da União Soviética. Ele foi na frente, e depois ele mandou eu entrar, eu entrei. Ele tinha pedido para eu entrar nesse consulado rápido, assim, porque temia ser fotografado entrando ali no consulado. Ó, eu vou lhe chamar, você entra rápido. Eu entrei, e lá dentro eu peguei... Na verdade, eu não estava só. Nesse mesmo hotel tinha um outro cara de São Paulo que iria comigo mesmo, entendeu? Quer dizer, eu vim conhecer esse cara já em Paris, esperando tal. Eu fui com ele. Aí de lá eu peguei um avião, fui para o antigo aeroporto Le Bourget, e do Le Bourget eu peguei um avião da Aeroflot e fui desembarquei em Moscou. E como eu já lhe falei, quando eu cheguei em Moscou, o medo que eu tinha, porque o meu passaporte estava no meu nome, era que as autoridades alfandegárias lá carimbassem que eu estivesse entrando lá, não podia isso. Mas quando eu cheguei perto ali do quiosque de carimbo, eu fiz assim com a mão, não. Ele olhou a lista, vinha que tinha o meu nome nessa lista e o nome desse outro companheiro, e mandou ir para uma sala. Você pode fazer duas leituras. A leitura que eu me aproximo é uma leitura seguinte. Naquele momento, a ditadura ela estava às voltas com grupos de guerrilheiros, que estavam, em 69, já havia assaltos a bancos, já havia o MR8 e etc. Tal, não sei o que tal. O Partidão não era, talvez, naquele momento, um foco deles, entendeu? Você pode também achar que depois a ditadura foi sofisticando, depois é que criou o DOI-CODE, depois é que criou estruturas mais sofisticadas, principalmente por causa do surgimento de novos grupos guerrilheiros e sequestros de embaixadores, tal, acho que por aí. Na verdade, é uma coisa interessante, porque o Partidão mesmo só começou a matar gente do Partidão já no governo Geisel. No governo Geisel, o Silvio Frota, ele que era o ministro da guerra, era ministro da guerra na época, e ele faz aquelas coisas em cima do Partidão, e realmente vários militantes do Partidão sumiram, né, naquela coisa. Não sei. Está preso por causa das manifestações de 68, manifestações muito grandes. Eu acho que também eu não tinha importância para os órgãos de segurança nenhuma, assim, entendeu? Mas depois, o Wellington, por exemplo, e Laurinha, que foram para essa mesma escola depois,
anos depois, 2 anos, 3 anos, 2 anos, não sei, não me lembro não. Quando ele foi para lá, já era outra barra, né? Já era outra barra. Já era outra barra. E Ferreira Goulart foi com outro nome, claro, Ferreira Goulart. E a mulher do Ferreira Goulart, que tinha morrido, que morreu logo depois, eu conheci ela, era uma pessoa maravilhosa. Mas aí foi outra barra já. Foi outra barra. Falei, eu já sabia de quem era e de quem se tratava, antes mesmo de eu entrar no Partido Comunista e conhecer ele dentro da organização, entendeu? Porque, como eu lhe falei, era quase um vizinho, né? Quer dizer, eu não tinha esse contato com ele, mas eu sabia de que se tratava, porque eu acho também que o Jackson é uma pessoa que não dá para passar despercebida, entendeu? Não dá, né? E não dá. Ele foi uma peça muito interessante, né, no movimento de 68, porque, na verdade, ele não estava como estava o Chico, mesmo Hélito, ele não estava. O Chico Varela, vamos dizer, seria mais a parte assim, os gurus, os intelectuais, não sei o quê e tal. Ele não era desse grupo, como também eu não era, porra nenhuma. Mas ele era de um ativismo impressionante, entendeu? Impressionante. Depois eu conheci ele, por exemplo, quando eu voltei de Moscou. Eu não sei se foi. Não foi antes de eu ir para Moscou, não foi antes. Como a Gazeta de Sergipe não me quis, eu trabalhei um tempinho assim, eu acho que uns 2 meses, não deu uns 2 meses, no diretório da Faculdade de Direito de Sergipe, que era onde o Jackson estava, onde o Hélito estava, entendeu? Que era um negócio, rapaz, assim, essa Faculdade de Direito aí em Sergipe, era um negócio importantíssimo. O Albano estava também. Era um negócio importantíssimo ali, que era assim, das escolas. Na verdade, como eu lhe falei já, Sergipe, naquele tempo, tinha só 4 faculdades: Direito, Filosofia, Serviço Social e Química. E a Faculdade de Direito tem uma história, quer dizer, ali tem os alunos que estudaram lá, a elite sergipana, e eles, Jackson e o Hélito, eles tinham conseguido vencer o grupo do Albano. E o diretório deles era no fundo da faculdade, que, aliás, o fundo dava para a Atlética, o clube, né? Até tinha uns negócios que ele disseram, se a polícia viesse, eu devia pular para a Atlética e fugir pela Atlética, não sei o que e tal. Deixaram lá uma espécie de uma escadazinha para fazer esse tipo de operação, se precisasse. Mas o Jackson, voltando a ele era Ele era um... tem uma linguagem aqui na imprensa que até hoje não se usa mais, chama-se pé de boi. Pé de boi é aquele cara da imprensa que rala que nem um desgraçado, entendeu? Um pé de boi, o cara é um pé de boi, entendeu? Essa linguagem é da imprensa antiga. Mas o Jackson era um pé de boi, assim, aquele cara que, porra, precisamos fazer um panfleto, aí vamos panfletar, vamos fazer isso, né? Vamos, por exemplo, a gente saía para pichar as ruas de Aracaju, abaixo a ditadura. E Jackson era de uma... né? Ele ali tem 3 dentro dele, entendeu? Um pique, ele tem... A voltagem dele é 220 ali, né? Ele não ficava parado, ele foi uma pessoa muito importante na história do movimento estudantil. Depois, ele, quando ele se elegeu deputado federal, eu também mandava umas coisas para ele.
Eu, por exemplo, eu conheci uns caras da Escola de Química aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha Rolex, não tinha Rolex. E em Sergipe tinha petróleo, tinha descoberto o campo de Carmópolis. E aí eu mandei para o Jacques uns estudos sobre royalties de petróleo no mundo. E o Jacques, no Congresso, foi muito importante assim, para a criação dos royalties de petróleo. Naquele tempo não tinha, entendeu? Eu ficava mandando estudo, dizendo que no Texas era assim, assado, não sei o quê, e lá pagava assim, e os caras aqui... Eu logo comecei a trabalhar numa revista química também, como eu já lhe falei a você, chamada Química e Derivados. Então, eu, como repórter de química, eu conhecia todo mundo dessa área de petroquímica, todo mundo eu conhecia. Então, eu ficava mandando coisa para o Jackson lá, e às vezes que eu comecei a ir a Brasília, como repórter da Exame, não sei o quê, era o Jackson, ele não era assim, isso aqui é interessante. O Jackson não nasceu para ser um anônimo, entendeu? Então, era muito interessante, porque eu conheço bem, por exemplo, a Câmara de Deputados Federal, é o seguinte, muita gente chega em Brasília e some, né? O próprio Jair Bolsonaro sumia lá, entendeu? Porque, na verdade, a Câmara, já naquela época, quem fazia a Câmara eram 20 pessoas, que são os líderes do partido, que decidem o que vai votar. O resto sumia. O Lula foi deputado federal, sumiu. Se você olhar assim, Lula foi deputado federal, o que é que ele fez? Ele sumiu, né? Outros caras do PT se destacaram infinitamente mais do que Lula. Por exemplo, Zé Genuíno, com a capacidade de articulação e de entender aquele mundo legislativo. O Jackson logo entendeu aquilo e era muito querido. Por exemplo, eu me lembro, na época que o Sarney era presidente, como a Rosiana Sarney adorava ele, mas adorava, achava ele o máximo, tal. Tinha um carinho por ele enorme, a Rosiana Sarney, né? Que sempre foi assim o xodó do velho. O velho Sarney completamente apaixonado pela Rosiana, né? Eu não contei para você, mas um negócio interessante que é o seguinte: eu participei, como você vê, eu participei de muita coisa em Sergipe em pouco tempo de vida. Já lhe falei da Liga. Outra coisa que eu participei, que a Gazeta comprou essa briga, era sobre o potássio em Sergipe, né? O destino do potássio. E aí a Gazeta, sob a liderança de Orlando Dantas, José Rosa, Ari Oswaldo Figueiredo, sob a liderança desse pessoal, a gente, quer dizer, a minha participação é miúda, é desprezível. Era o potássio também é nosso. Aí todo dia a Gazeta fazia artigo. O potássio também é nosso, né? Naquele tempo estava em jogo a exploração do potássio em Sergipe e a gente se fudeu, porque quem venceu a exploração do petróleo foi um grupo bandido chamado Grupo Lume, de um cara... Lume é iniciais de Linaldo Uchoa de Medeiros, Grupo Lume. Até hoje, no Rio, você tem uma praça aqui na Rio Branco, que o pessoal chama Praça do Lume, porque era ali que ia ser a sede e tal. Era um grupo de cafajeste, que ganhou e nos fudemos nisso. Quer dizer, nos fudemos assim. Perdemos alguns anos para explorar a porra do potássio. A campanha era: o potássio também é nosso. Eu panfletei essa campanha, tal. O potássio também é nosso. Inclusive, graças à Petromisa, foi que o Dutra apareceu aí, né? Aqui, né? Não, já como senador da República, né? Era um personagem também muito leve, muito afável, muito simpático, muito gente boa, muito gente boa. Você pega, por exemplo, ele foi presidente da Petrobras e você não vê rolo com o nome dele, né? E
era um insuportável botafoguense, era insuportável botafoguense, e era muito interessante. Eu me lembro da posse dele na Petrobras, eu estava lá, aí apareceu o Gama. Gama também era outro guru, outro picão lá. Era o picão lá, Gama e tal. Mas era outro picão, assim, outro cara referência, a voz, né? O pai dele tinha um posto de gasolina, era do pai dele, que era da Shell ou da Esso, frente. Eu me lembro no nosso julgamento na Bahia, porque o Gama também foi julgado comigo, né, nesse processo de 68, não tem nada a ver com o Biúna, que o Gama fez a própria defesa. Você sabe que eu me lembro de Aracaju, das manifestações do Centro Popular de Cultura, né? E Centro Popular de Cultura, PC, Centro Popular de Cultura, né? E aí eu me lembro bem do Gama, da turma, o Chico também, Varela, era ator de teatro, aí meio paquerador. E aí eu me lembro do pessoal ali na Rio Branco, na João Pessoa, desfilando e cantando a seguinte música. Nessa rua tem um posto que se chama Posto Esso, por um gringo da aliança pro progresso. Leite glória, tu me deste para matar a fome do Nordeste. O cara que fez essa música, esqueci o nome dele aqui, tá vivo. Depois eu cantei isso com ele. Eu cantava com ele, esqueci do nome dele. Era parceiro do Vinícius de Moraes. Ficou meu amigo aqui. Então é isso. Manifestações políticas ali.